Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, acerca desta polêmica que se formou em relação à apresentação da imagem de Nossa Senhora no Carnaval, com autorização e bênção de alguns bispos e apoio de alguns padres mesmo famosos, gostaria de dizer o seguinte, que Deus não compactua com as obras das trevas. O Carnaval não é uma festa de Deus. O Carnaval é uma festa diabólica, com toda a expressão da palavra. Uma festa que proporciona às pessoas não a verdadeira alegria que nos une a Deus, que nos une aos irmãos, mas aquela alegria que é obtida às custas da perdição de muitas pessoas. No Carnaval se exalta a pornografia, a nudez. No Carnaval se exalta a bebedeira, a droga. Se incentiva a prostituição. Quantos lares que são desfeitos no Carnaval. Quantas pessoas, não é, que perdem o juízo e cometem todo tipo de torpeza, entram em todo tipo de vício. Depois do Carnaval, quantos abortos que se cometem, quanta violência também, quantas pessoas morrem, brigas, enfim, e todo tipo de crimes. Como é que alguém pode dizer que é possível, portanto, considerar isto como algo sadio? Quando a gente lê a Sagrada Escritura e vê que Deus condena todo tipo de orgia, Deus condena todo tipo de bacanal, todo tipo de promiscuidade, todo tipo de imoralidade, todo tipo de prostituição. Deus condena, não é, todo tipo de exaltação ao pecado, como acontece no Carnaval. Como que nós podemos cogitar a possibilidade de que isso seja algo sadio e algo normal? Só se nós considerarmos que é sadio e normal que uma pessoa realmente se condene ao inferno. Então não se pode querer justificar o Carnaval com base na palavra de Deus, que seria absurdamente contraditório. A palavra de Deus condena festas como o Carnaval e diz, São Paulo adverte com todas as letras, não é? Basta ler o que ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 seguintes, o que ele escreve na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 28 seguintes, o que ele escreve ali na carta aos Gálatas, no capítulo 5, e assim por diante. São Paulo vai nos dizer que aqueles que praticam tais coisas, aqueles que participam de tais obras, né, aqueles que incentivam ou aplaudem tais coisas, não entrarão no reino dos céus. Ele diz, não vos iludais. Não vos iludais. Não há acordo, vai dizer o mesmo São Paulo, entre a luz e as trevas. Não há acordo entre Cristo e Belial. Não é pelo fato de que, infelizmente, alguma autoridade da igreja, bispo, cardeal, seja quem for, tenha abençoado uma aberração como esta, isso não se torna algo bom porque uma autoridade abençoou. Um pecado era pecado antes, vai continuar sendo pecado hoje e será pecado amanhã. Aquilo que ofende a Deus continuará ofendendo. Aquilo que é santo e agradável a Deus continuará sendo, independentemente dos tempos e das circunstâncias. É preciso discernir isto. O nosso povo atualmente vive em grande cegueira e em grande confusão, e em grande parte por causa dos seus pastores, em grande parte por causa daqueles que têm a responsabilidade de guiá-los e conduzi-los na verdade, mas que não o têm feito. Pelo contrário, pelas atitudes e pelas doutrinas heterodoxas, os têm desviado do caminho da santidade, ou pior, os confirmado no caminho do erro, como é o caso desta questão do Carnaval. Quando um bispo, quando um padre vai então abençoar um sambódromo, vai então participar de uma, entre aspas, homenagem que se faz a Nossa Senhora no meio dessa impureza toda. Nossa Senhora que é o símbolo máximo da pureza, é o símbolo máximo da virtude. Nossa Senhora é a Virgem pura, não é? E colocada no meio de toda aquela pornografia. Mesmo que dizem assim, mas os bispos conseguiram garantia, exigiram que no carro aonde vai a imagem de Nossa Senhora não haja pessoas nuas, não haja pessoas mal compostas, etc. Mas que piada é esta? Pelo amor de Deus, no carro pode não haver pessoas nuas, mas em todos os outros carros ao redor, em todas as outras nos outros lugares aonde estará esta imagem de Nossa Senhora, estará ali a exaltação à prostituição, à nudez, à pornografia. Mas que brincadeira que nós estamos fazendo? Isto é uma piada? Enfim, isto é uma forma de escarnecer de Deus e daquilo que é santo e sagrado? Meus amados irmãos, despertemos para aquilo que é a realidade. Nós precisamos discernir uma coisa, temos que amar as autoridades da igreja, temos que respeitá-las, temos que obedecê-las naquilo que está certo, né? Rezar por todas elas, mas em nada nós devemos seguir alguma autoridade que esteja no caminho errado, em nada daquilo de errado que eles propõem, nos caminhos tortuosos que eles indicam, nós não devemos trilhar.
Devemos fazer aquilo que é correto e que está de acordo com o Evangelho e com a tradição da igreja, de acordo com aquilo que a igreja sempre ensinou. Quando olhamos a tradição, né? Quando olhamos a tradição e mesmo o atual magistério, então nós vamos ver isto, sempre a condenação a esse tipo de evento, esse tipo de acontecimento, pelo simples fato, pelo óbvio fato de que leva as pessoas ao pecado, à destruição, à autodestruição. O pecado não contribui para a nossa felicidade e nem para a nossa alegria. O que é alegria? O conceito filosófico de alegria é o seguinte: é o deleite de um bem honesto. Deleitar-se, quer dizer, então, deliciar-se com alguma coisa honesta. O carnaval definitivamente não é o deleite de um bem honesto, porque um deleite, a alegria, entre aspas, não é aquele deleite, aquela satisfação que tem em uma festa que custa a alma de tantas pessoas, não é honesto. Um deleite que é obtido às custas da perdição de tantas pessoas não pode ser considerado honesto. Veja, o que dizia São Vicente Ferrer a respeito do carnaval, tempo infelicíssimo, no qual os católicos caminham apressuradamente para a sua condenação. O que dizia Santa Catarina de Sena, vendo Nosso Senhor todo chagado nesse tempo do carnaval, que dizia ela lastimar o que os homens faziam neste tempo de loucura. O que dizia Santa Faustina quando viu todo aquele acúmulo de castigos, todo aquele acúmulo de pecados por ocasião do carnaval. O que dizia São Pio de Petrautina, o que dizia ali a Santa Margarida Maria Lacoque. Vê, o padre Gabriel Amor, exorcista, há pouco tempo falecido, como ele dizia, ele que lutou a vida inteira contra o demônio de uma maneira muito particular, vamos assim dizer, nos exorcismos que fazia, dizia também isso, né? Mostrava que o carnaval era uma festa do demônio, que o demônio se alegrava com o carnaval, porque, como dizia São João de Foligno, ele fazia uma grande colheita, uma grande colheita. O carnaval é esta festa mundana, no qual o inferno faz a sua colheita, no qual atrai para si tantas almas, no qual então introduz o vício, no qual consolida as pessoas fora da graça de Deus, consolida as pessoas no erro, consolida as pessoas na via de perdição e de condenação. Ninguém pode apoiar de maneira sóbria uma festa como essa e dizer-se cristão. Ainda que seja um sacerdote, ainda que seja um bispo. Muito lamentável. Vieram dizer aí depois, não é? Mas o padre Reginaldo Manzotti foi lá, rezou com o pessoal, o Pai Nosso, a Ave Maria, eles foram respeitosos, eles respeitaram. Mesmo, pelo amor de Deus, o que nós estamos falando? Rezar Pai Nosso e Ave Maria se reza também em centro de macumba, se reza também na Umbanda e qualquer outra pessoa pode rezá-lo. Isso não significa necessariamente respeito à religião, não significa necessariamente respeito às coisas de Deus, não. Porque se respeitassem, para começar, eles não estariam promovendo uma festa que ofende a Deus. Não estariam promovendo uma festa que brada aos céus e pede a vingança de Deus sobre quem as realiza, sobre quem as apoia, sobre quem dela participa. Então, como é que nós podemos dizer, então, que foi algo respeitoso? Como nós podemos nos iludir ou nos auto-enganar com o fato de que algumas autoridades apoiam, então se tornou algo bom? Não se torna algo bom. O que é mal é mal. O ser humano, seja ele bispo, seja ele cardeal, seja ele padre, seja ele o que for, líder de qual segmento que for dentro da igreja, ele não tem autoridade para passar por cima da palavra de Deus. Nós não devemos desprezar a palavra de Deus e acolher, né, o parecer dos homens, não. O que São Paulo fala? Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, ele diz: se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Devemos estar atentos, portanto, a isso aí. Nós não podemos anular a palavra de Deus com base naquilo que outras pessoas falam, ainda que sejam famosos, ainda que sejam autoridades. Se aquela autoridade não está repetindo a nós a palavra de Deus, não está nos confirmando na verdade da fé, se aquela autoridade não está nos ensinando o caminho de santidade, devemos rejeitar aquele caminho, respeitar aquela autoridade, rezar por ela, mas não seguir o caminho torto que ela indica, do contrário nós nos condenaremos juntos com eles, caso eles perseverem no seu erro. Meus amados irmãos, o carnaval não é de Deus. Não é de Deus. E quem quer que seja, que queira sustentar isto, né, está na contramão do Evangelho. Quem quer que seja, que queira sustentar, basta olhar o carnaval o que é. Basta olhar os frutos que produz, né? Jesus diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então veja aquilo que frutos produz o carnaval, não é? Desde a prostituição, a nudez, a pornografia, as drogas, a bebedeira, os muitos abortos que acontecem depois em decorrência daqueles que se prostituíram no tempo do carnaval, tantas separações de famílias, tantas loucuras, entende? Tanto desvario, tantos crimes, assassinatos, roubos, etc. Então, estes frutos são os do carnaval.
Será que isto agrada a Deus, nosso Senhor? Veja o que São João Maria Vianney falava a respeito dos bailes. São João Maria Vianney falava que alguém, isto há 160 anos atrás, ele dizia que alguém que entra dentro de um baile, o seu anjo da guarda fica do lado de fora, e quem assume o seu lugar é uma espécie de demônio da guarda, e daqui a pouco ali tem tantos demônios quanto são os bailarinos, tantos demônios quanto são os bailarinos. São João Maria Vianney dizia, o cura d'Ars dizia, não há um só mandamento que os bailes não transgrida, e ele é patrono dos párocos. Foi por isso que no ano de 2009 e 2010 houve então o ano sacerdotal. O Papa Bento XVI convocou o ano sacerdotal para poder então homenagear aquele modelo de sacerdote que dizia isso a respeito dos bailes. E o detalhe é que, naquele tempo dele, o baile era com violino, mulheres com vestidos compridos. O que ele diria a respeito do carnaval, então? Meus amados irmãos, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos pensando? Nós estamos pensando que os tempos mudam a palavra de Deus? O que Jesus fala? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, sejamos sinceros. Se alguém quer defender essa porcaria, então assuma pelo menos o seguinte, que não acredita naquilo que Jesus falou, que não acredita naquilo que o Evangelho manifesta, que não acredita naquilo que está revelado na palavra de Deus. Então, pelo menos seja honesto. Não me venha querer defender uma porcaria como esta e depois dizer que é cristão, que aquilo Deus abençoa, que aquilo é algo ótimo, é uma festa popular. Bom, é popular para o inferno, é popular para Satanás, faz a alegria do inferno e a alegria do demônio, mas a tristeza do coração de Deus, porque muitos dos seus filhos se perdem, porque muitos dos seus filhos entram em loucuras e em vícios, e muitos dos seus filhos, então, passam a ser, então, escravos de Satanás, porque aprisionados pelos pecados, aprisionados pelos vícios. Meus amados irmãos, é preciso que a gente tenha um pouco de juízo nesses tempos tão difíceis. É preciso que a gente volte à sobriedade. É preciso que a gente saia dessa loucura no qual o mundo está vivendo. Será que é tão difícil de enxergar, não é? A malignidade que é uma festa como esta? Existem coisas boas que nós podemos fazer. Vai rezar, vai fazer um retiro, vai fazer um encontro, vai procurar então fazer um passeio. Não sei, tantas coisas boas que se pode fazer. Fuja deste bacanal, fuja desta orgia, fuja desta imundície. E é muito lamentável, coloco aqui, deixo registrado, a indignação, a tristeza, a dor por ver Nossa Senhora ser, a imagem da Santíssima Virgem ser metida no meio dessa imundície. E pior ainda, o que é mais dolorido é que com a bênção de bispos, com a bênção de religiosos, com a bênção de sacerdotes, vergonhoso aquilo que determinados sacerdotes estão fazendo, né? Avalizando, apoiando esse tipo de coisa. Vergonhoso aquilo que muitas excelências, muitos bispos têm feito para não poder desagradar as pessoas, desagrada-se a Deus. Isso chama-se respeito humano, o maldito respeito humano, que leva então as pessoas a agirem na covardia, não se importando para o juízo de Deus, mas se preocupando apenas com opinião pública ou com aquilo que a imprensa ou outras pessoas dirão. Nós devemos ser firmes, sim, sim e não, não. Cristo não tem acordo com as trevas. Nós devemos rezar por as pessoas que estão ainda iludidas com esse tipo de festa mundana, por aqueles que são captados, que são cooptados, que são arrastados por esse tipo de evento. Rezar para que Deus tenha misericórdia, mas nunca, de nenhuma forma, apoiar isto aí. É isso aí, meus irmãos. Fica aí, então, um alerta a todos de que a palavra de Deus ela é perene, a palavra de Deus ela é atual, a palavra de Deus não sai de moda, a palavra de Deus ela continua sempre válida. E Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou um ou outro. Se alguém quer servir o carnaval e o seu Deus, que é o Satanás, então não tem como se proclamar servo de Cristo. Se alguém quer estar nas coisas do mundo, como diz São Tiago, então não pode ter em si a amizade de Deus. São Tiago diz isso, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Que cada um de nós busque realmente colocar a mão na consciência e conservar a graça do Senhor, a amizade com o Senhor. As duas coisas não é possível. Ou servimos um ou outro. Que todos nós tenhamos realmente esta satisfação e esta alegria de fazer a nossa opção por Deus e de perseverar na graça dele e repudiar veementemente toda essa profanação que está sendo promovida com a bênção de algumas autoridades da igreja. Que Nossa Senhora tenha misericórdia e interceda por esses seus filhos. Que Deus mesmo faça ver que isto não agrada a Ele, que isto realmente é uma tristeza para o Senhor. Nosso Senhor não fica feliz de fazerem isto com a sua Mãe Santíssima. Se nós nos indignamos, quanto mais Nosso Senhor, aquele que é o filho desse ventre puríssimo da Virgem Maria. Que Nosso Senhor tenha misericórdia de todos e também de nós. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.